E se amanhã deitássemos fora todos os dashboards analíticos complexos de uma empresa, e os substituíssemos por uma única caixa de texto vazia? Bem, essa é uma premissa quase assustadora para quem passou os últimos anos a construir pipelines de dados hiperrígidos. Exatamente, porque, repara, normalmente o acesso a dados de negócio funciona como um funil super mecânico e previsível. Sim, a equipa de negócio precisa de uma métrica nova. Abre um bilhete de suporte. E um engenheiro vai lá, analisa o esquema e constrói a query SQL exata. Pois é o pão nosso de cada dia. Mas hoje, a nossa missão nesta exploração profunda é destruir esse funil por completo. Vamos dissecar a arquitetura de Text-to-SQL. Que é um tema fascinante, diga-se de passagem. Sem dúvida. E queremos focar-nos muito no plano prático. Ou seja, como é que quem programa em back-end, especificamente engenheiros séniores no ecossistema Java e Spring Boot, pode integrar sistemas de inteligência artificial para isto. Certo, o objetivo é permitir que os utilizadores finais consultem uma base de dados relacional complexa. Digamos, uma base com umas 30 tabelas. Exato, 30 tabelas já é um cenário bem realista. E tudo isto usando apenas linguagem natural, seja em português ou em inglês. O objetivo final é mesmo eliminar por completo a necessidade de escrever SQL manualmente. E para definirmos bem o nosso perímetro de atuação hoje, para quem nos ouve, não vamos perder tempo com definições básicas de Machine Learning. Claro que não. Quem está a desenhar estas soluções a este nível já sabe perfeitamente o que é um LLM. Pois. Vamos mergulhar diretamente em arquitetura de software pura. Estou super focada em perceber como é que lidamos com as limitações dos modelos. Sim, a necessidade de injetar contexto dinamicamente, os padrões de resiliência e, claro, as implementações nativas em Java. Ok, vamos descodificar isto. Comecemos pelo fluxo de dados principal, só para termos o mapa todo na cabeça. Boa ideia. Alguém chega e escreve na tal caixa de texto algo tipo quais foram os sapatos mais vendidos no mês passado. O que acontece no milissegundo seguinte do ponto de vista da arquitetura? Então, o pipeline passo a passo começa por enviar essa intenção em linguagem natural para um Large Language Model. Mas o LLM por si só é um motor de raciocínio isolado. Ele não sabe nada sobre a nossa base de dados. Nem mais, ele recebe a pergunta e, com base num contexto que lhe temos que fornecer obrigatoriamente, gera uma query SQL que seja sintaticamente correta. E o nosso back-end Java intercepta esse texto, certo? De preferência executando esse SQL com permissões estritamente de leitura, espero eu. Sem dúvida, segurança sempre em primeiro lugar. O ideal é usar um utilizador de base de dados apenas com permissões de select. O LLM nunca toca na base de dados diretamente, pois não? Nunca. Isso seria um pesadelo de segurança. O back-end Java é que pega no SQL gerado, cria a ligação ao motor relacional, seja um PostgreSQL, um MySQL, e executa a query. E depois? O motor devolve os resultados brutos, não é? Linhas, colunas, números nus. Exato. E aí temos uma escolha. Podíamos entregar essa grelha de dados diretamente ao utilizador. Mas isso não é lá muito elegante. Pois não. Para uma experiência completa, o back-end devolve esses dados em bruto novamente ao LLM num segundo momento. E pede algo como, com base nestes dados, formula uma resposta natural e legível. E é aí que o utilizador recebe um teste simpático do tipo: no mês passado, o modelo X vendeu 500 unidades. Precisamente. É como ter um tradutor bilíngue que domina perfeitamente o dialecto dos negócios e a gramática implacável do SQL. É uma boa analogia. Mas, espera aí, há aqui uma falha lógica óbvia. O LLM não é bruxo. Claro que não. Para ele saber que a coluna se chama exatamente Order Total e não Total Price, ou que a ligação para os clientes se faz por um Customer ID, nós temos de lhe dar um mapa, o DDL. O que é fascinante aqui é precisamente a mecânica da injeção de contexto. Conta-me mais sobre isso. Repara, um modelo treinado em dados públicos da internet não faz a mínima ideia de como a empresa estruturou a sua base de dados em 2015. Era impossível! Exato. A precisão do SQL que ele gera depende diretamente da qualidade da Data Definition Language, o tal DDL que injetamos no prompt inicial. Portanto, falamos da estrutura das tabelas, os tipos de dados... Sim, restrições de chaves estrangeiras, chaves primárias e até comentários com regras de negócio embutidas no esquema. Certo, mas vamos trazer isto para um nosso cenário realista de 30 tabelas. Estou a pensar no fardo de atenção. O famoso Attention Burden. Sim. Assume que se atirarmos as 30 tabelas de uma vez, com todos os seus DDLs massivos para dentro do prompt, o mecanismo de atenção do LLM colapsa, não é? É um diagnóstico perfeito.
Imagino que ele comece a tentar cruzar a tabela de logs de sistema com a tabela de clientes só porque ambas partilham uma coluna chamada ID. É exatamente isso que acontece. Do ponto de vista matemático, dentro da arquitetura Transformer do LLM, quando o inundamos com milhares de tokens irrelevantes, os pesos de atenção diluem-se Ele perde o foco. totalmente. O modelo perde a capacidade de discernir qual é a tabela que realmente importa para aquela pergunta específica. Mas espera, deixa-me fazer de advogada do diabo, aqui no design da arquitetura. Força. Os modelos mais recentes no mercado, tipo as versões avançadas do Gemini ou o GPT-4o, gabam-se de ter janelas de contexto gigantescas, na ordem dos milhões de tokens. Em verdade, sim. Então, não seria muito mais simples para nós, engenheiros, simplesmente despejar o esquema inteiro da base de dados no prompt e deixar o modelo descalçar a bota, em vez de estarmos a criar infraestruturas adicionais? Isto levanta uma questão importantíssima no design de sistemas IA de nível empresarial. A diferença brutal entre a capacidade de contexto e o foco. Ou seja, poder fazer não significa que se deva fazer. Exato. Sim, um modelo moderno consegue ingerir um livro inteiro ou o vosso esquema de 30 tabelas sem dar um erro de limite de tokens. Mas o ruído degrada a precisão do raciocínio lógico rigoroso. Ah, percebo. Injetar informação irrelevante aumenta drasticamente a probabilidade de alucinações nas cláusulas de join. Nem mais. Além disso, há o impacto severo na latência e no custo. Enviar 100.000 tokens a cada pergunta demora muito mais tempo a processar do que enviar apenas 1.000 tokens. Claro, faz todo o sentido. É por isso que a prática estabelecida na indústria aponta para o uso de RAG, o Retrieval Augmented Generation. Acoplado a bases de dados vetoriais? Precisamente. Ok, então vamos dissecar o RAG neste contexto. O objetivo passa a ser filtrar o esquema em tempo real. Certo? Em vez de passarmos as 30 tabelas, usamos o RAG para encontrar dinamicamente as 2 ou 3 tabelas que são vitais para responder àquela pergunta exata. É esse o mecanismo. Mas, só para que fique absolutamente claro para o pessoal que está a pensar na implementação prática, nós não estamos a duplicar os dados de negócio para essa base de dados vetorial, pois não? Não de todo. Os saldos bancários, os inventários, as faturas, tudo isso fica quieto e seguro no modelo relacional. Sublinho essa distinção a vermelho. A base de dados vetorial, seja um Pinecone, um Milvus ou a extensão pgvector no vosso Postgres, não armazena os dados transacionais de negócio. Ufa, ainda bem. Armazena apenas, e só, os metadados do esquema. Transformamos o texto explicativo de cada DDL num vetor matemático e guardamos-lo lá. E imagino que possamos guardar mais coisas úteis. Sim, como um bónus arquitetural de ouro, podemos guardar também exemplos de queries históricas que sabemos que estão corretas. O chamado few-shot prompting dinâmico. Deixa-me ver se consolido um mecanismo na minha cabeça. O utilizador pergunta: quais os clientes com mais compras? O nosso back-end Java pega nessa frase, transforma-na num vetor ou embedding e faz uma pesquisa semântica por similaridade de cosseno na base de dados vetorial. Perfeito. E depois? O sistema percebe que os vetores mais próximos dessa pergunta são os DDLs da tabela Customers e da tabela Orders. Exato. Então o back-end recupera apenas estes 2 DDLs, coloca-os no prompt e diz ao LLM com base apenas neste esquema reduzido escreve o SQL. Genial! Limpa o ruído na origem. É o princípio clássico da engenharia de dividir e conquistar aplicado ao paradigma dos LLMs. Ao isolar o domínio de dados relevante, garantimos foco. Mas aposto que há um mais. Há sempre um mas em sistemas distribuídos. Limpar o contexto resolve o problema da seleção das tabelas. Não resolve, contudo, o problema da exatidão lógica. Pois gerar o SQL propriamente dito. Exato. Escrever SQL que envolva junções de múltiplos níveis não é apenas mapear palavras. Exige um raciocínio dedutivo complexo. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque eu costumo comparar isto ao processo mental de um programador sénior. Como assim? Quando nós temos um problema complexo de dados, não abrimos logo o terminal e começamos a escrever select às cegas. Ah, não, claro que não. Vamos por um quadro branco e esboçamos a arquitetura da query, tipo, ok, o utilizador quer métricas por região.
Primeiro tenho de isolar a tabela de vendas, depois filtrar pelo mês corrente na cláusula where, a seguir descubro as chaves primárias para ligar à tabela de regiões e só no fim de tudo faço a agregação. Um raciocínio passo a passo. Sim, a minha dúvida é como é que ensinamos o modelo de linguagem a pensar com este nível de deliberação. Forçando-o a mostrar esse trabalho intermédio através de uma técnica chamada SQL of Thought, que é uma variação cirúrgica do clássico Chain of Thought Prompting. Ou seja, proibir o modelo de nos dar logo a resposta. Exatamente. Em vez de um prompt simples a exigir apenas o código final, instruímos o modelo a decompor o problema cláusula a cláusula, antes de gerar o SQL. E qual é a sequência exata dessa decomposição que dá os melhores resultados na prática? A sequência estruturada passa por 4 passos explícitos que o modelo tem de escrever como se estivesse a pensar em voz alta. Ok, primeiro passo. Primeiro, o Schema Linking, onde ele identifica e justifica que colunas mapeiam diretamente para os substantivos da pergunta. Tipo, mapear cliente para Customer ID? Segundo passo, a formulação explícita dos filtros, ou seja, desenhar a lógica da cláusula where. Certo. E o terceiro? O terceiro passo é o mais crítico de todos, estabelecer a lógica dos joins, analisando as chaves estrangeiras disponíveis no DDL que injetamos. Para não tentar cruzar tabelas que não têm relação. E o último passo, só no quarto passo, é que ele consolida tudo na cláusula select e aplica as agregações finais, como o group by ou o having. Mas pá, isso obriga a consumir muito mais tokens de saída. O modelo tem de gerar aquele texto todo de raciocínio antes de cuspir o código final. Na prática, compensa a latência extra? Totalmente. Os dados da indústria são muito claros, especificamente avaliações intensivas como o Benchmark Bird. Que é essencialmente o padrão de ouro atual para testar a conversão de texto para bases de dados massivas, não é? Exatamente. E os resultados mostram algo revelador. Modelos a funcionar em modo zero-shot, onde tentam adivinhar a query de imediato, falham miseravelmente em junções complexas. Acertam por vezes em apenas cerca de 40 e tal % das vezes. Isso é inaceitável em produção. Chain of Thought, os erros de agregação ou a omissão acidental de filtros despenham-se. O modelo não perde o fio à meada, porque documentou os seus próprios passos lógicos. Ok. Resumindo o estado do nosso sistema até agora. Temos a pesquisa vetorial afinada para injetar apenas as tabelas certas e temos o Chain of Thought a estruturar o rigor lógico da query. Tudo perfeito no papel. Mas a teoria é sempre asséptica e a produção é implacável. Modelos de linguagem são inerentemente probabilísticos. Sim, tem sempre uma margem de incerteza. Num dia mau, o LLM vai falhar, o que acontece quando o nosso back-end Java tenta executar o SQL gerado e o motor da base de dados relacional grita com um erro de sintaxe. É exatamente aqui que separamos um brinquedo tecnológico de um verdadeiro sistema de nível empresarial robusto. A peça central da resiliência chama-se feedback loop de autocorreção. Como é que implementamos isso no código? Imaginemos um cenário real. O LLM sofre uma pequena alucinação e tenta usar uma função matemática, um sum, numa coluna de texto, digamos, o order stats. Um erro clássico. Obviamente, o Postgres vai rejeitar a execução na hora. Tradicionalmente, o nosso back-end Java apanharia essa SQL exception, entrava em pânico e enviava um erro 500 para o utilizador final a dizer que algo correu muito mal. Pois, a famosa página de erro. Mas num paradigma moderno de text-to-SQL, o que nós fazemos é envolver a execução num bloco de tentativa e erro. Um bloco try-catch dentro de um loop while. Exato. Um ciclo while com um número máximo de tentativas, por exemplo 3. O back-end Java apanha a exceção, extrai a stack trace exata da base de dados, por exemplo, aquela mensagem que diz operator does not exist. E embrulhamos essa string do erro num novo prompt. Precisamente. Algo na linha de a query anterior que geraste falhou a execução no motor relacional com a seguinte mensagem de erro. Por favor, analisa o que falhou, percebe a incompatibilidade de tipos de dados e gera uma nova query corrigida. É mesmo esse o tom. E o que o LLM faz a seguir é brilhante. Ele lê o próprio erro, analisa a query original que ele próprio escreveu e entende o problema. Tipo, ups, tentei somar uma coluna de texto, devia ter usado um count ou escolhido a coluna numérica certa. Sim, ele corrige a sintaxe, envia um novo SQL para o back-end e o back-end tenta executar novamente. Se passar, os resultados seguem para a frente. O utilizador final nunca vê o erro. Nunca.
Apenas sendo que o sistema demorou talvez mais uns 2 ou 3 segundos a responder. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Fico espantada porque significa que construímos um sistema de IA que está essencialmente a fazer pair programming consigo mesmo num ciclo fechado. É uma perspectiva fantástica. Está a compilar, a testar, a ler os logos de erro e a fazer debug do próprio código de forma totalmente autónoma antes de apresentar a solução final. Se olharmos para a evolução da nossa área, isto marca a transição da geração estática de texto para verdadeiros sistemas agentes. Sistemas que agem sobre o mundo. Exato. O sistema adquire uma capacidade embrionária de validar a viabilidade do seu trabalho no ambiente real. É este ciclo de tentativa e correção imediata que viabiliza a adoção destas arquiteturas em sectores críticos de negócio. Incrível. Mas agora, a pergunta de 1 milhão de euros. Para os nossos engenheiros, o meu código de produção não corre em planos teóricos abstratos. Pois não, correm servidores. Corre num monolito gigante de Spring Boot. Como é que eu ligo estes fluxos de AI, injeções de DDL e ciclos de debug infinitos à minha infraestrutura Java sem criar um monstro incompreensível de integrações manuais? É o grande desafio. Olhando para o mercado atual de frameworks Java para IA, qual é o debate arquitetural entre usar o Spring AI ou o LangChain 4j? Posso dizer-te que esse é o debate central do ecossistema Java neste momento e resume-se fundamentalmente a uma escolha de filosofia de design. Previsibilidade versus autonomia. Interessante. Vamos começar pelo lado da previsibilidade, com o Spring AI. Olha, para quem respira o ecossistema Spring todos os dias com a injeção de dependências e a inversão de controlo, o Spring AI soa a música para os ouvidos. E de facto é. O Spring AI foi construído puramente sobre os pilares do Spring. Oferece abstrações determinísticas muito elegantes. Dá um exemplo prático. Por exemplo, tens uma interface padrão chamada Vector Store. Com algumas linhas no fecheiro de propriedades de configuração, ligas a tua aplicação a um pgvector ou a um Pinecone. Sem espinhas. Facilita muito a vida. Mas onde brilha realmente no nosso cenário de Text-to-SQL é através do conceito de advisors. Por exemplo, o Question Answer Advisor. Advisors. Isso soa a AOP? Assumo que funcionem como interceptores de chamadas? Como é que isso se aplica ao nosso pipeline de gestão de DDL? Podes pensar neles quase como um middleware num tapete rolante de uma fábrica. Defines o teu chat client como um bin do Spring. Certo. Quando envias a pergunta do utilizador, o advisor intercepta esse pedido, automaticamente, antes de querer ir para o LLM. Vai à interface Vector Store, faz a pesquisa semântica por ti, recupera os 3 DDLs relevantes e injeta-os cirurgicamente no prompt seed sistema. Uau, faz o rack todo nos bastidores. Sim, tudo de forma limpa, previsível e super fácil de testar com mocks tradicionais em Java. O fluxo de controle está sempre nas tuas mãos. Portanto, é excelente para fluxos lineares e estruturados onde não queremos surpresas. Mas e o LangChain 4j? Temos lido imenso sobre a abordagem mais orientada a agentes desta framework. Como é que se compara essa ideia do tapete rolante do Spring AI? Se o Spring AI é um tapete rolante industrial super seguro, o LangChain 4j é basicamente entregar o volante diretamente à inteligência artificial. Adota uma filosofia de pura autonomia. Medo. E como é que isso se materializa no código? A grande diferença mecânica está na forma como o LangChain 4j trata as ações através de ferramentas, que tu anotas no Java com @tool. Como assim? Em vez de o meu código Java ditar o fluxo passo a passo num if-else gigante, eu dou um conjunto de ferramentas ao modelo e ele é que decide a ordem de execução. Precisamente. Podes escrever um método Java normal, anotado com @tool, chamado executar query no Postgres, e outro método chamado procurar esquemas na base vetorial. Estou a perceber. Usando orquestradores como o agentxservices.agentbuilder, o LLM analisa a pergunta inicial e decide sozinho. Tipo, primeiro tenho de chamar a ferramenta de procura para saber as tabelas, depois de ter as tabelas vou escrever a query e a seguir decido autonomamente chamar a ferramenta de execução. O modelo torna-se o verdadeiro maestro do fluxo de controle. Isso parece incrivelmente poderoso para o ciclo de autocorreção que discutimos há pouco. O agente pode simplesmente continuar a chamar a ferramenta de execução da query em loop sempre que receber uma exceção do Java como resposta, até acertar o SQL perfeitamente. Exatamente. A lógica de retry fica do lado do LLM.
Mas há sempre uma contrapartida. Perder o fluxo de controle linear no código deve tornar o debug disto um pesadelo absoluto quando algo corre mal em produção. É uma autêntica navalha de dois gumes. Ganhas uma flexibilidade imensa para lidar com cenários imprevisíveis, mas o rastreio da execução torna-se complexo porque o sistema não é determinístico. Hoje pode resolver de uma maneira, amanhã de outra. Pois, num sistema bancário isso pode dar dores de cabeça. Mas o LangChain 4J compensa muito com o suporte a padrões avançados. Suporta, por exemplo, o protocolo MCP. Vamos fazer uma pequena pausa aí. MCP, Model Context Protocol. Isso soa a jargão académico muito denso. Na prática, o que é que isso permite que o nosso engenheiro de back-end faça? Pensa no protocolo MCP como um standard universal, quase como se fosse um cabo USB para agentes de IA. Um cabo USB universal, gosto da imagem. Ele permite que o teu agente Java, criado no LangChain 4J, converse nativamente com ferramentas externas ou fontes de dados padronizadas, seja um repositório interno da empresa, um sistema de fecheiros ou um serviço de autenticação de terceiros. Tudo isso sem que eu tenha de escrever APIs REST personalizadas e conectores manuais para cada integração isolada? Exatamente. Acelera brutalmente as capacidades do teu agente. O trabalho de canalização desaparece. É a clássica balança de arquitetura de software, não é? Se a equipa de engenharia procura a solidez previsível, fluxos lineares de reg e uma integração idiomática sem surpresas no seu monolito Spring Boot, o Spring AI oferece os contratos ideais. Sem dúvida. Por outro lado, se o vosso caso de uso para converter texto em SQL exige orquestração autónoma, múltiplos LLMs a corrigir-se uns aos outros em tempo real e uso intensivo de ferramentas dinâmicas de debug, o LangChain 4J fornece as abstrações necessárias para essa loucura organizada. É um sumário exato do panorama atual. A tecnologia base e as abstrações para implementar tudo isto já estão plenamente estabilizadas no ecossistema Java. Já não é ficção científica. Bem, para sintetizarmos a nossa viagem pelos bastidores técnicos de hoje para quem nos acompanha, substituir um ecrã cheio de dashboards estáticos por uma caixa simples de linguagem natural exige uma engenharia fascinante por debaixo do capô. Uma engenharia de grande rigor. Transformar a ambiguidade de uma pergunta humana em sintaxe relacional rigorosa requer injeção de contexto super precisa, utilizando o RAG para fornecer os DDLs estritamente relevantes, sem esmagar o tal mecanismo de atenção do modelo. Que é um erro muito comum em quem está a começar. E mais, requer forçar a IA a desenhar a arquitetura da query no quadro branco virtual usando Chain of Thought para não se perder nas junções de tabelas. Passo a passo. E, acima de tudo, para garantir a viabilidade empresarial, requer resiliência pura através de ciclos autónomos onde o modelo faz debug aos seus próprios erros SQL em tempo real no back-end, apanhando as exceções do Java. Eu diria que a complexidade deixou de residir em descobrir como falar com a inteligência artificial, que era o desafio há uns anos, Pois era. e passou para o campo clássico da engenharia de software pura e dura. Como desenhar redes de salvaguarda metodológicas em torno destas interações probabilísticas para que não deitem abaixo os nossos sistemas? Totalmente de acordo. E antes de encerrarmos esta sessão profunda, gostava de deixar algo para quem nos ouve refletir. Uma pequena provocação. Venha ela. Até agora, todo o nosso design de arquitetura, toda esta blindagem de segurança, com utilizadores de leitura, assumiu exclusivamente a leitura de dados, fazer selects inofensivos. O que já é desafiante por si só. Mas o que acontece ao ecossistema de microserviços de uma empresa quando a inteligência artificial ganhar a confiança cega da gestão de topo e a equipa de operações começar a usar a linguagem natural para escrever, alterar ou até apagar dados? Aí o caso muda de figura dramaticamente. Imagina alguém a escrever: atualiza o estado de todas as encomendas em atraso para cancelado, ou aplica um desconto de 20% aos clientes que se queixaram ontem. Dar a pios só de pensar nas consequências de um erro de join num update. Pois dá. Como é que nós arquitetamos o controle de acessos, garantimos a atomicidade e bloqueamos as consequências potencialmente destrutivas de injetar pedidos de alteração numa base de dados relacional que passa a ser inteiramente gerida por prompts de linguagem natural? É a verdadeira caixa de Pandora. Fica o desafio arquitetural assustador para o próximo passo evolutivo dos sistemas. Um grande abraço a todos e até à próxima exploração.